Só os banheiros são abertos, o restante tudo fechado. Irmãos, há muito tempo que eu tinha um desejo no meu coração de ter o pastor Naor ministrando aqui na nossa conferência geral. A palavra de Deus diz que a gente deve honrar, seguir e se inspirar em homens que seguem o Senhor. Eu conheço o pastor Naor tem muitos anos, praticamente 2 décadas. E se hoje eu sou o pastor, já falei isso, já testemunhei isso, lá atrás, muito tempo lá atrás, houve um dia que eu tinha desistido. Ele percebeu, foi lá na minha casa, ministrou uma palavra sobre a minha vida, e naquele dia Deus abriu meus olhos, que eu estava tomando uma decisão errada. Se hoje eu estou aqui e de alguma forma tenho te abençoado, eu quero te falar, Ele é responsável por isso. Vou carregar isso para a eternidade, agradecido a Deus de ter homens dessa forma do nosso lado, apoiando, investindo. Então ouça o que esse homem tem a dizer, porque é um homem cheio do Espírito Santo, amém? Quem dá glória a Deus pela vida do pastor Naor? Fique à vontade, é uma alegria, um prazer tê-lo aqui, irmão. Fique à vontade. Amém, glória a Deus. Obrigado, glória a Jesus. Amém, meu irmão, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Que bênção, eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa manhã em São Paulo, compartilhando com os irmãos num ambiente tão precioso, onde a igreja está reunida. E eu gostaria que você se aquietasse para que nós pudéssemos compartilhar da palavra de Deus. Eu compartilho com tudo que tem sido falado aqui nessa conferência, e eu não tenho dúvida de afirmar para você que não há outra resposta para o nosso país e para essa geração senão a igreja. A resposta não está num governo, num partido político, não está em um homem em especial. Eu creio, a Bíblia fala que a igreja existe para manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Mas é fundamental, amém? Vamos pedir silêncio, amém? É fundamental lembrar que a igreja, que é a resposta, ela não é um amontoado de membros, ela é um corpo. E é por isso que esse tema da unidade é tão importante, porque a expressão de qualquer pessoa é o seu corpo. Ninguém pode ser plenamente expresso se ele está esquartejado. Você não conhece alguém vendo um pedaço, uma parte de um monte de cabelo daquela pessoa simplesmente. É quando o corpo existe, vivo, é que ele pode ser expresso. E é essa expressão que mostra e que responde ao anseio dessa geração, da nossa nação. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo no nosso país, nessa geração, é uma grande porta, traz junto uma grande oportunidade de salvação no nosso país. É um momento onde eu acredito em que as pessoas vão se voltar para Deus. Eu tenho dito isso já há alguns anos, e eu acredito que o Brasil está vivendo talvez os últimos anos da sua oportunidade. Ainda as pessoas do nosso país estão abertas para Deus, estão abertas para buscar a Deus, estão abertas para conhecer a Deus.
e nós como igreja precisamos perceber isso. E não é por menos que nós temos visto muitas coisas no nosso país com nome de igreja, mas que não é igreja, que não pode expressar Deus de verdade, que não pode mostrar Cristo de verdade, e por isso não pode alcançar o propósito. Por isso, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando da igreja de verdade. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando do corpo. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, quero que você preste bastante atenção. O maior obstáculo para um avivamento, para um grande mover de Deus na nossa geração, é a confusão em termos de clareza da verdadeira natureza do que é ser igreja de verdade. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo não pode colocar o seu selo naquilo que não é verdadeiro. Deus não pode selar aquilo que não é real. O selo de Deus não está em cima de um amontoado de membros, ele está em cima da sua igreja. O selo de Deus é para selar aquilo que de fato é o corpo, unido, vinculado, manifestando e expressando a Deus. Deus não pode colocar o seu selo, o selo do seu Espírito sobre um povo que não conhece a verdade sobre a igreja, porque o derramar do Espírito é o selo de genuinidade, de garantia, de algo que é genuíno. Então não dá para esperar um mover do Espírito no nosso meio, se nós como igreja, se nós não tivermos a revelação e a clareza do que é viver a vida da igreja. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Você está comigo nessa manhã? Diga amém. Só para eu ter certeza, quero que você acompanhe o raciocínio. Selo de garantia é isso, é dizer, é genuíno, é real, é verdadeiro, procede. Então eu garanto. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo de garantia. Se não há igreja genuína, não há mover do Espírito genuíno, não há selo, não há como Deus garantir aquele povo, aquele mover. Eu conheço o coração do pastor Wilson, o desejo de que essa igreja seja uma igreja não de milhares, mas de milhões. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, e eu não tenho dúvida que nós podemos ser 1 milhão de irmãos aqui. Diga amém. Mas isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Mas ele não será derramado como um selo de garantia se não formos igreja de verdade. E isso é unidade. O corpo é a genuína unidade, porque estão colocados cada um no seu lugar, devidamente vinculados. Então nessa manhã eu quero te chamar para olhar para a igreja do Novo Testamento e compreender a natureza genuína da igreja. Você sabe, meu irmão, quando nós somos salvos, nós não nos tornamos uma ilha isolada, nós somos salvos para dentro de um corpo, e é por isso que nós precisamos de ter clareza do que é esse corpo, a igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai perceber que todos os problemas da igreja de Corinto era porque os irmãos não tinham clareza do que era viver a vida da igreja. Haviam se convertido, mas não tinham clareza. Então quando você começa a olhar lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, verso 12, a Bíblia fala que havia divisões, e Paulo está falando, tem divisões entre vocês. Um diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele fala, acaso Cristo está dividido agora? O corpo está dividido? Eu sou da videira do bairro tal, eu sou da videira do bairro X ou Y. Não,
havia um problema, não havia uma clareza no coração daqueles irmãos, havia uma cegueira a respeito da igreja. Por exemplo, mais para frente, quando Paulo vai tratar a respeito do incesto, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, ele fala: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, ele diz: se vocês entendessem, preste atenção, o que é a igreja, que é um corpo, vocês não iam permitir o pecado no meio de vocês, porque um pouquinho de pecado vai contaminar tudo. Percebe? Quando você entende o que é corpo, você tem uma atitude diferente em relação ao pecado. Por exemplo, vou te dar aqui clarear isso para você. Suponhamos que você ficou doente, contraiu um vírus. O que você vai fazer? Você vai combater aquilo. Por que você vai combater? Porque você sabe que se você não tratar aquela situação específica, todo o seu ser vai sofrer. Porque você sabe que você não é um braço, você não é uma perna. Às vezes a doença está no seu pé, mas no entanto você trata aquela doença do pé para que todo o corpo não sofra. Por que você faz isso? Porque você tem consciência de que você não é uma parte isolada, você é um ser completo. Quem está me entendendo? Quando você entende isso na vida da igreja, é a mesma coisa. Nós não vamos permitir que o pecado entre, Paulo está dizendo. Se vocês soubessem que um pouquinho vai contaminar tudo, ele está dizendo, vocês não iam permitir o pecado no meio de vocês, porque vai afetar todo mundo. Tem pessoas que não se importam. Ele diz: o irmãozinho lá aprontou, o irmão lá está em pecado, mas o que eu tenho com isso? Ora, quem diz isso não entendeu o corpo, não viu o corpo, ele não sabe que o problema daquele irmão vai afetar ele. E o pior, quantos irmãos estão mutilados espiritualmente, porque não tem visão do corpo? Como é isso, pastor? Sim, ele tem um problema, ele tem um conflito com aquele irmão, e em vez de resolver o problema, ele simplesmente corta o irmão dos seus relacionamentos. E depois ele não entende porque ele tem problemas. Porque ao invés de tratar o problema, porque é parte do meu corpo, eu simplesmente arranco. Eu não sei se você sabe, mas o dedinho do seu pé é uma parte importante do seu corpo, e ele ajuda no equilíbrio do corpo. Pessoas que não têm o dedinho do pé, às vezes ficam desequilibradas. Será que não temos muitos irmãos na vida da igreja desequilibrados na fé? Porque quando teve um problema com o irmão, que ele julgava não tão importante, ao invés de ir lá tratar, orar, conversar, resolver, foi mais fácil cortar, foi mais fácil mudar de célula. E agora ele não entende por que ele está desequilibrado, porque no decorrer da sua vida cristã, por não ver o corpo e tratar as circunstâncias, ele foi mutilando o corpo, ele foi cortando da vida dele pessoas que o incomodavam. Mas na verdade Deus tinha colocado ali para ensinar a paciência, para ensinar o amor, para ensinar o perdão, para ensinar a andar a segunda milha, para ensinar tantas coisas importantes que às vezes não vem de alguém que sabe mais do que você. Basta conversar com qualquer pessoa que tem filhos, crianças, bebezinhos que nem sabem falar. Alguém pode dizer: o que esse menino pode me ensinar? O dia que você tiver você vai descobrir o tanto que uma criança que nem fala vai te ensinar. Não despreze ninguém. Deus colocou pessoas na sua vida. Você precisa ver o corpo. Quando Paulo
no capítulo 6, ele vai tratar sobre os litígios entre os irmãos. E eles estavam levando os irmãos no tribunal, porque não viram o corpo. Ele fala: peraí, nós vamos julgar os anjos. Será que não tem ninguém entre nós capaz de resolver os problemas? Nós temos que ir para o mundo, irmãos. Por que eles estavam tendo esse problema? Porque não viam o corpo, não conseguiam enxergar. Quando ele vai tratar a questão do pão e do vinho, ele fala: nós somos esse pão, nós somos um só, nós somos a igreja. Se você não tiver clareza, nós teremos muitos problemas, tanto na teoria quanto na prática. Eu quero que você pense nisso comigo hoje. O nosso grande problema é que quando nós pensamos na igreja, ainda há, de uma maneira inconsciente, uma concepção de empresa na sua cabeça. E é por isso que todas as vezes que dá problema, eu troco de emprego, troco de patrão, troco de colegas de trabalho. Mas quando você pensa no corpo, não é assim que funciona. Não importa se eu tenho problema no meu pé ou no meu braço, é o meu corpo e eu vou ter que lidar com isso, e não simplesmente desistir. Porque é lidando com ele que eu cresço, é tendo uma visão ampla, é acreditando nisso de verdade, que nós vamos nos tornar igreja de verdade, e vamos ter o selo do Espírito de genuinidade, e o seu mover vai acontecer entre nós. Quem está me entendendo, diga amém. Lá em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, um texto que todo mundo conhece, quero que você leia na Bíblia, nos dá uma visão um pouco de como era a igreja naquela ocasião. A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, nós não podemos avaliar o que é igreja partindo do ponto onde nós estamos, e nem mesmo olhando para a história, porque a gente corre o risco de apenas querer fazer algum ajuste. Nós precisamos olhar puramente para o Novo Testamento. Nós não cremos que a igreja de Atos apenas foi um início e que agora tem evoluído. Não, nós cremos que a igreja que está reunida aqui é o modelo. Quem está me entendendo, diga amém. Aqui está o corpo, aqui está o modelo. Então a primeira pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: o que é igreja? O que é uma igreja para você, na sua cabeça? Qual que é o conceito que você tem? Eu estou falando de unidade, eu estou falando de corpo, mas você precisa se perguntar: o que é igreja para mim? Se alguém me perguntar, se uma criança te perguntar hoje: ô fulano, o que é igreja, pai? O que você vai responder? Quando a gente olha para Atos, a primeira resposta básica é que a igreja é uma congregação de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, em primeiro lugar, a igreja não é algo escrito num papel. A igreja não é nem mesmo, em primeiro lugar, uma confissão de fé, porque senão nós apenas vamos cair no denominacionalismo de novo. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou videriano. A igreja, em primeiro lugar, quando você olha para Atos, não é um conjunto, não é uma declaração de fé em primeiro lugar.
Muitas pessoas nem sabem exatamente o lugar onde ele congrega, acredita, mas ele está morrendo ali por aquela denominação, mas ele nem sabe exatamente, nem tem clareza. Quantos irmãos têm clareza a respeito da igreja? Mas quando você tem essa clareza, você vai entender uma coisa, que você está nela não por causa das nossas particularidades, mas simplesmente porque eu vi o corpo. Eu não estou na igreja porque eu gosto disso e não gosto daquilo. Eu não estou na igreja porque eu acho isso legal e não gosto disso, eu acho isso certo, eu acho isso correto. Não, eu estou na igreja porque eu faço parte de um corpo. Eu vi o corpo. A questão não é simplesmente se a confissão está certa ou errada. Claro que isso é importante e fundamental, nós vamos falar disso. Mas a questão primária é o que nós como igreja acreditamos na prática. A primeira ênfase que nós precisamos dar não é se a minha confissão no papel está certa ou errada, mas é voltar lá atrás e entender que nós somos um corpo. As pessoas precisam, e nós hoje precisamos de revelação de que nós somos esse corpo, porque é isso que vai produzir uma igreja forte, é isso que vai produzir uma igreja sólida. Eu faço parte de um corpo. Por que você acha que muitos irmãos, como diz a Bíblia, eles são como pedras rolantes, não é? Uma hora ele está num lugar, outra hora ele está em outro lugar, uma hora ele está congregando numa igreja, outra hora ele vai para outra. Ele é levado por toda sorte de doutrina. Ele escuta um programa na televisão, ele vai para lá. Ele escuta uma palavra aqui, ele vem para cá. Ele está solto, e na verdade ele está perdido. Essa pessoa, olha para cá, preste atenção. Quando você não tem revelação do que é ser igreja, ser corpo, você se torna uma pessoa vulnerável. Vou te dar um exemplo. Pensa comigo. Imaginamos que esse palco aqui é um palco de pedras caras, de mármore. Se eu tiver uma pedra de mármore solta, qualquer pessoa pode chegar e levar, sim ou não? Mas se a pedra está edificada, se ela compõe um palco, não tem como levar. Sabe por que muitos irmãos se desviam? Porque eles não entenderam o corpo. Eles são pedras rolantes. Eles não estão vinculados, eles não estão edificados, eles não estão ligados pela argamassa do Espírito. Ele não presta conta da vida dele para ninguém, ninguém sabe da vida dele, ninguém fala na vida dele. Ele não tem vínculos genuínos e verdadeiros, capazes de ser exortado em amor e responder àquela exortação. E é por isso que o diabo vem e leva porque ele não viu a importância de estar vinculado. Você pode dizer amém? Olha, meu irmão, não adianta ter simplesmente a ortodoxia correta se ela não for viva em nós. Eu posso crer da maneira certa. Eu sei que se eu perguntar para os irmãos, você vai me dizer que o prédio não é a igreja. Mas a pergunta não é essa. Isso nós já temos pregado há muitos anos. Todo mundo sabe que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Todo mundo sabe que o prédio não é a igreja. Todo mundo sabe que a igreja somos nós. Mas eu quero saber de você hoje outra coisa: o quanto disso é verdade no seu espírito? O quanto disso é revelação para você? Essa que é a pergunta. Porque pensar da maneira correta, eu tenho certeza que nós já pensamos. Mas quando nós nos dividimos, quando nós
trocamos de prédio, de célula, de igreja, quando nós cortamos os irmãos do nosso relacionamento, quando somos machucados, isso se levanta contra nós para dizer que nós temos, preste atenção, a doutrina correta, mas não viva, não produz efeito. Se eu tenho revelação, a minha prática vai mudar. Seja o que for a igreja, primeiramente nós temos que dizer que ela é um grupo de pessoas, e é interessante que foi isso que atraiu a multidão no dia de Pentecostes. Havia um número de pessoas reunidas. O que tinha lá que atraiu as pessoas não era uma declaração no papel, era gente que estava reunida naquele lugar. Se não tem gente nascida de novo, reunida, não adianta saber ou ter coisa alguma, porque tudo começa com gente que nasceu de novo, com pedras vivas. Não começa com uma coletânea de regras, não começa com simplesmente saber na mente o que está certo. É importante, a doutrina é importante, mas se ela não descer, se ela não for para o seu espírito, não vai resolver, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a nossa prática. Eu quero desafiar você hoje, ao final dessa palavra, a orarmos por revelação, porque isso vai mudar o nosso relacionamento, isso vai mudar a nossa prática de igreja. Segundo lugar, quem é esse povo? Então a igreja é esse povo, mas quem é esse povo? O que nos faz diferente do povo que está lá fora? A primeira é que a igreja constitui um grupo de pessoas, mas essas pessoas elas são separadas do mundo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. A Bíblia diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a igreja não é um conjunto de regras escrito no papel. A igreja é um povo que nasceu de novo, que não pertence mais a esse mundo, e que por isso está aqui de passagem, é peregrino, porque foram separados por Deus. Mas, novamente, a pergunta é: até quando, até onde isso afeta a nossa vida? Pastor Aloysio disse a respeito da volta, do arrebatamento, da vinda do Senhor. Mas aí você encontra irmãozinhos dizendo: ah, pastor, eu queria tanto casar primeiro, eu queria tanto ainda ter um filho, ou comprar uma casa. Quem diz isso não viu nada. Ele está dizendo, como é que eu posso usar oh Deus, qualquer exemplo é tão pobre, né? Mas eu poderia dizer, é como alguém que estava para ganhar um carro de $1 milhão e diz: mas eu queria tanto primeiro ter um Fusca, porque eu sempre sonhei em ter um Fusca, mas agora se já vier com esse de 1 milhão, eu não vou ter o Fusca. Porque não viu o que está por vir. Quem ainda vive a vida da igreja igual se vive lá fora, é porque ainda não viu o que é viver aqui dentro.
Aqui dentro é um pedaço do céu. Quem viu a igreja não desvia, porque aqui é incomparável com o lado de fora. Aqui é o lugar da glória de Deus. Aqui é o lugar onde nós nos tornamos uma nação exclusiva, um povo de propriedade, que tem um Senhor. Nós não somos do Brasil, ou de Goiânia, ou de São Paulo. Não, nós somos outra raça de gente. Isso deveria afetar a nossa vida. Em última análise, isso significa que nós temos que mudar completamente a nossa maneira de pensar em relação a viver dentro da igreja. Porque a nossa vida, supostamente, deveria ser completamente contrária do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo está indo para lá, nós deveríamos estar indo para o outro lado. Absolutamente. Absolutamente. Porque nós temos outros valores, nós temos outro entendimento, nós temos outro coração. Entre nós, lá fora, o maior é o que manda, mas Jesus vira e fala: aqui, o maior é o que serve. Não é impressionante? Lá fora é olho por olho, dente por dente. Aqui é se bater de uma face, dá outra. Te obrigou a andar 1 milha, vai 2. Dá a quem te pede, não volte as costas para quem deseja que ele empreste. Aqui, lá fora é te feriu, condena. Aqui é perdoa. É loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para nós que estamos vivendo aqui dentro, se vivemos essa verdade. Portanto, você não pode mais se relacionar com o irmão do seu lado como o mundo se relaciona, porque você não é mais de lá. Se você diz que nasceu de novo, está na vida da igreja, mas vive da mesma maneira o relacionamento com os irmãos, como você vivia com os seus amigos do lado de fora, então não aconteceu de verdade algo na sua vida, ou você ainda está cego a respeito da revelação de quem você é, e que povo é esse que se chama igreja. Porque quando nós vemos a igreja, tudo muda na nossa vida. A igreja é uma assembleia muito singular de pessoas. Todas as nossas velhas relações são rompidas, toda a mentalidade passada é deixada de lado. Não é isso que Romanos diz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro da igreja, dentro da vida da igreja. É quando eu não entro na forma, não penso como o mundo pensa, não faço negócio como o mundo faz, não me relaciono com, se você é um jovem solteiro, não se relaciona com as irmãs solteiras, como os rapazes do mundo se relacionam com as mulheres do mundo. Se você é um homem casado, seu relacionamento com a sua mulher não é como os homens do mundo. A sua vida é no outro espectro. A sua mente, os seus valores são outros, são diferentes. A minha filha está na faculdade, e ela estava me dizendo que a professora, dentro da sala, se levantou e começou a falar mal, e dizendo que era um absurdo essas igrejas que pregam relacionamento santo, que nunca viu nada tão retrógrado, e que é um absurdo que elas tinham que ter uma vida normal, um relacionamento sexual, que isso é normal, e que é ridículo, e que é absurdo
qualquer ensinamento contrário. Eu falei: você não precisa debater, você não precisa ficar nervosa, você pode só levantar a mão e dizer: ô professora, é um direito seu pensar assim e ensinar para sua filha fazer sexo com tudo quanto é canalha que aparecer na frente dela, mas eu tenho o direito de me dar o valor de me guardar para um homem só, que é o meu marido, e viver todos os dias da minha vida com ele, sem culpa e sem desculpa, porque nós somos outro povo, nós pensamos diferente, nós temos outros valores. Nós temos que questionar toda frase pronta. O que constitui a unidade da igreja? Olha para cá, pastor, o que de fato é a unidade? O que constitui a unidade? Preste atenção, eu não estou falando companheirismo, estou falando unidade. A unidade é comparada a um corpo, na Bíblia, a uma noiva, a uma família, a um edifício, a um reino. Todas as afirmações colocam explicitamente em relevo a mesma coisa: perseverança. Diga comigo: perseverança. A Bíblia fala que eles estavam juntos, considerando o ensino dos apóstolos, e perseveravam nela, assim por diante. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Abra a sua Bíblia em João 17, 23. Evangelho de João, capítulo 17, verso 23. Jesus está dizendo algo importante demais. Ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam o que, irmãos? Diga comigo: aperfeiçoados. Repete comigo: aperfeiçoados na unidade. Vamos ler de novo, a partir do início, 1, 2 e vai. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. É que não adianta dizer que nós temos unidade, se ela não for uma unidade visível, para que o mundo veja. O mundo não vai se converter se ele não vir. Se ele não ver, precisa ser, a nossa unidade tem que ser demonstrada, ela tem que alcançar esse nível. A igreja não é um lugar, preste atenção que eu vou falar, a igreja não é um lugar onde os homens se ajuntam para buscar a verdade, não é um lugar de argumentos, não é um lugar de discussões para se chegar a um acordo. Não. A expressão que o Novo Testamento usa a respeito das pessoas que se converteram e se tornaram membros da igreja, que eu li para você lá em Atos, é a seguinte: foram acrescentados à igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Interessante. A Bíblia diz que a igreja não é formada por gente que fez uma prova, que respondeu a um questionamento para ver se estava certo, para ver se queria entrar. A Bíblia não diz isso. Aqui não é faculdade, aqui a gente não pede currículo para participar. Ninguém entra na igreja porque tem um bom currículo, ninguém faz parte da igreja porque passou numa prova eclesiástica, wideriana, teológica. Não, a única maneira
não foi porque tivemos um debate e chegamos a uma conclusão mental, e você foi convencido de que é isso que você quer para a sua vida. Não, igreja não é isso. A Bíblia fala, foram acrescentados. E às vezes, você quer a prova de que não foi por argumento? Às vezes é um Paulo querendo matar crente que cai do cavalo e vira crente. Essa é a prova que fazer parte da igreja não é fruto de discussão, não é fruto de argumento, não é fruto de chegar a uma conclusão, é fruto de uma experiência, é ser acrescentado por Deus. Por que eles foram acrescentados? Porque algo aconteceu no coração deles, algo aconteceu no nosso coração. Só se pode se tornar membro da igreja no Novo Testamento quando a discussão acaba. Isso aqui é um exemplo? A construção do templo. A construção do templo é uma sombra da igreja. E eu não sei se você sabe, não podia ter barulho na construção do templo. Mas o templo, ele era feito de pedras lapidadas e encaixadas. Mas como que podia fazer uma construção sem barulho, com pedras encaixadas? Qual o segredo? É que todas as pedras eram lapidadas fora, para chegar e só ser encaixada. A igreja não é edificada com discussão, porque nele está encerrado todas as coisas. Eu nasço de novo, eu tenho uma experiência com Deus, eu sou tomado pelo Espírito em arrependimento, em convicção de pecado, em confissão. Tudo se encerra quando eu me achego diante dele e tenho uma experiência. O que aconteceu com aqueles irmãos é que agora havia vida neles, um novo coração, e essas pessoas se tornam estranhas às pessoas de fora, literalmente se tornam outras pessoas. Eu me lembro claramente no dia que eu nasci de novo, no dia 2 de maio de 1990, às 9 horas da noite, eu tive uma experiência com Deus, e eu fui embora para minha casa depois de chorar por quase 2 horas, sem saber nada que estava acontecendo comigo, eu não conseguia explicar, mas a sensação que eu tinha é que de fato eu não era a mesma pessoa, era uma coisa estranha, não conseguia explicar, porque não se explica, não se chega por um argumento. Mas quantos irmãos insistem em viver a vida da igreja, tentando o tempo todo argumentar? A vida da igreja não é uma questão de argumento, é uma questão de experiência com Deus. Às vezes tem embates demais para experiências de menos. A Bíblia fala que eles eram acrescentados. Quando eu olho tudo isso, a gente conclui que a unidade característica da igreja é a unidade da vida. Da vida. Não é uma questão de doutrina simplesmente, não é uma questão de conversar e discutir para saber quem está certo ou quem está errado, mas quando a vida flui entre nós, a unidade acontece. O que determina que um corpo está existindo, irmãos? É que tem uma vida correndo dentro dele, e está correndo porque há um vínculo poderoso entre os seus membros. A minha mão não está brigando com o meu braço, o meu braço não está em debate com os meus ombros, que não estão confrontando a cabeça, estão todos submissos em harmonia
a um só, que é Cristo. E ligados e submissos uns aos outros. Por isso flui vida. E quando a vida flui, eu não preciso me debater com o membro do lado. Se na sua célula, se no seu meio tem conversa demais, tem debate demais, tem argumentos demais, é porque tem vida de menos. Porque quando a vida flui, não precisamos discutir tanto, porque a harmonia vai estar constituída. Por isso, se nós queremos unidade, nós precisamos de ter a vida fluindo, porque é ela que nos vai fazer ser esse corpo. Não é uma organização simplesmente, ou um corpo de doutrinas. É um novo homem criado em Cristo Jesus. É por isso que a divisão é um pecado tão terrível, porque é a divisão do corpo. A Bíblia diz que a igreja é vista no Novo Testamento porque elas perseveravam no ensino dos apóstolos, como nós lemos no começo. Eu já estou indo para o final da minha pregação. Todo homem que tem recebido algo da vida de Deus é alguém que recebeu e tem fome das verdades de Deus. Qual que é a prova de que uma criança não é um aborto? É que ela deseja o leite e clama por ele e grita por ele. A prova de que nós estamos vivos hoje como um corpo é que há fome da palavra de Deus no nosso meio, porque é ela que nos guia, é ela que nos conduz. Amós capítulo 3, verso 3, a palavra de Deus diz que nós não se pode manter uma mútua comunhão sem se estar de acordo. Não tem como nós termos uma comunhão genuína, uma mútua comunhão. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles esse santo acordo, que é produzido por essa vida. É por isso que nós não temos opinião, nós temos a palavra de Deus. Não precisamos discutir quem tem razão, nós precisamos discutir o que Deus disse. Na verdade não é discutir o que Deus disse, é encontrar o que Deus disse em cada circunstância, em cada situação da nossa vida. Mas eu quero encerrar voltando lá para Atos capítulo 2, verso 46. A Bíblia diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Alegria. Quero me ater um pouco aqui nesse ponto. A Bíblia diz que a unidade daquele povo, daquela igreja, que é a igreja do Novo Testamento, a qual nós estamos olhando, era expressa em um povo que era cheio de alegria, tinha vida, tinha alegria no coração daqueles irmãos. Eles eram um povo feliz. É interessante. Será que quando o mundo olha para nós, é possível ver o brilho nos nossos olhos? Um corpo vivo é um corpo que brilha essa alegria nos olhos, que é fruto dessa vida que flui no nosso meio. Paulo não tinha problema para mandar os irmãos orarem, ele tinha problema para organizar o culto.
porque rapidamente se inflamavam, porque havia um gozo. Eram pessoas capazes de cantar diante da boca dos leões, na arena, ou preso no cárcere à meia-noite, como Paulo e Silas. Eles estavam tão cheios de Deus, que apesar das circunstâncias que eles viviam, nada podia roubar deles a alegria. Irmãos, olha para cá, nós estamos vivendo dias no Brasil, onde as pessoas estão abatidas, sem esperança, mas no meio do caos, existe um povo, que tem entendimento, que pertence a outra pátria, que foi perdoado, que foi feito filho, que é amado, que foi justificado, que não tem mais culpa, não tem mais acusação, não tem mais condenação, que está para partir para a sua genuína terra, onde a morte já não vai mais existir, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um povo que teve o seu coração transformado, que recebeu uma nova vida, e que agora de uma maneira pode sentir quando essa alegria, igreja, os verdadeiros crentes têm um grande interesse pela glória de Deus, tem essa alegria brotando no nosso coração. Deixa eu dizer algo para você, amado. A unidade é importante por isso, porque ela é que faz a vida fluir, ela que faz esse coração esquentar. Não dá para ser cheio do Espírito sozinho, é no vínculo com os irmãos que a brasa que estava se apagando é acendida de novo. É por isso que é tão importante você estar junto. A igreja, ela é uma igreja pneumática, ela é vivificada pelo Espírito. A igreja do Novo Testamento era uma igreja viva, era uma igreja poderosa, uma igreja cheia de energia, que corria pelas suas artérias espirituais. O poder de Deus se manifestava no mundo, no meio deles, e é por isso que se diz a respeito deles, que eles viraram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Diga amém. A falta do seu amém não é um bom sinal. Nós somos cheios do Espírito Santo é quando nós fluímos. Se nós vamos virar esse país de cabeça para baixo, nós não vamos fazer com passeatas, ainda que você pode ir, mas nós vamos fazer com essa vida poderosa fluindo nas nossas artérias espirituais, que é fruto desse corpo que está nessa comunhão poderosa. Não precisamos de muito falar, nós precisamos apenas que essa vida possa fluir do nosso meio. Eu quero convidar você para ficar em pé nessa hora. Não converse. A igreja primitiva não era muito grande, sabia? Não era muito grande, mas porque havia vida nela, porque o poder do Espírito Santo estava fluindo nela. A Bíblia fala que ela sacudiu o mundo antigo. A Bíblia fala que ela abateu toda a altivez que se levantava contra o conhecimento de Deus e levou cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a igreja que nós queremos viver. Não é a igreja que nós queremos saber na mente, é a igreja que nós queremos viver no coração, junto com o irmão.
A igreja só existe quando ela tem o selo do Espírito. É contra essa igreja que as portas do inferno de São Paulo não vão prevalecer. Mas ela só existe e tem o selo de Deus quando ela é um corpo verdadeiro. Hoje nós precisamos ver o corpo. Se você tiver revelação dessa verdade, você não vai mais descartar um irmão do seu lado. Você vai compreender que o que acontece com ele faz parte do que acontece com você. Quando nós entendemos isso, nós não temos a opção de fazer troca. A gente vai até o fim. Porque eu e você não estamos aqui porque chegamos a uma conclusão mental. Nós fomos acrescentados por uma experiência. A nossa vida da igreja não é fruto de um seminário. Como eu disse, não é fruto de uma prova. É fruto de uma experiência. Os meus filhos não foram escolhidos através de um teste. Eles foram acrescentados na minha casa. Eles nasceram lá. Eles nem mesmo escolheram isso. Deus os acrescentou a mim e a minha mulher. Eles não são meus funcionários. Por isso, mesmo que eles errem e não façam tudo certo como eu gostaria, eles são os meus filhos. E um amor inexplicável existe em mim por eles, apesar deles. Porque nós somos uma família que é fruto dessa experiência que nós tivemos de amor. Quando eu entendo isso, eu lido com eles de outra maneira. Se você entender isso hoje, o seu relacionamento com os irmãos da célula, com os irmãos perto de você, não vai ser mais o mesmo. Porque é o seu irmão. Foi acrescentado a você. Foi acrescentado no nosso meio. Mas tem defeitos. Pois é, mas Deus o acrescentou entre nós. Mas ele ainda faz muita coisa errada. Então, mas ele nasceu aqui. Mas ele é difícil. Pois é, é nosso filho. Mas alegre-se, porque no fim o Senhor vai terminar a obra na vida de cada um de nós. A igreja é a única resposta para esse país. Ela precisa ser vista. Mas para que ela seja vista, ela precisa ser um corpo de verdade. Ela não pode ser apenas um grupo de gente que se reúne final de semana, mas que não expressa vida. Hoje eu quero que você se aproxime. Se você está perto de irmãos da sua célula, nós vamos novamente orar. Nós vamos pedir a Deus que nos tire do nível de saber na mente o que é ser igreja e entrar no nível de ter a revelação do que é viver a igreja, a experiência, não fruto de uma conclusão de argumentos, mas porque o Senhor vai abrir os nossos olhos hoje. Não importa se você sabe, importa se você experimenta hoje essa verdade que você já conhece. Não vim aqui para te falar algo novo, mas vim para te desafiar a entrar nessa verdade de uma maneira viva e experimental, que vai afetar completamente a sua vida.
e a obra do Senhor nessa cidade. Chame alguém, chame 2, 3, 4 irmãos, e vamos pedir a Deus: Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos revelação do que é ser igreja, do que é ser o corpo, do que é ser a família. Comece a orar, comece a pedir isso a Deus. Oh Espírito Santo, a verdadeira unidade não é fruto de uma conclusão de argumentos, mas é fruto de uma experiência, de um povo que nasceu de novo, que tem um novo coração e que está vinculado em amor e que tem vida. Leva-nos a esta verdade, Senhor. Leva-nos a esta revelação, Senhor, para que o mundo veja que a nossa unidade seja vista, seja expressada, seja revelada, para que esse país veja que há um povo que é uma resposta do céu. Vai orando, pega a sua voz, clame por revelação. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Continue orando. Ministra sobre a vida do seu irmão. Seja intenso. Seja intenso. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu te responderei. Levanta a sua voz em oração. Clama ao Senhor. Clama pela manifestação dos filhos de Deus. Manifestação de vida, manifestação de unidade. Oh Espírito, dá-nos revelação, Espírito Santo de Deus, de que somos um, para que o mundo creia no Senhor Jesus, para que o mundo creia. Seja exaltado, Seja exaltado, Senhor. Seja conhecido. Levanta a tua voz. Oh, chega lá, oh, que a sociedade, que o mundo possa ver. Há um povo unido. Seja que representa o Senhor. Oh, seja exaltado, Ele nos chamou das trevas para o seu reino maravilhoso de luz. Viemos para testemunhar a respeito daquele que vive e reina. Viemos para testemunhar, para falar a respeito dele, as virtudes de Cristo, as virtudes de Cristo na sua vida. Chama a existência. seja exaltado, Ora pelo seu irmão. Ministra sobre ele a vida de Deus. Unidade. vida, seu nome é Cheia, a esperança em mim. Chega, cheia, Teu nome é amor, cheia, que sem
mão do Senhor está estendida sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, sinto no meu espírito fazer algo aqui agora. Que os irmãos se virem juntos como estão. Queria que você desse a mão para o seu irmão ao lado e que nós levantássemos os braços como sendo um só braço, um só corpo, rendidos em unidade. Rendidos em unidade. Ninguém esteja só, ninguém esteja apartado disso. Levanta os seus braços ao Senhor. Hoje, em sinal de unidade, como igreja, nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos a Ele. Começa a declarar: Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. Nos rendemos. Assim como o Senhor é um com o Pai, assim como o Senhor é um com o Espírito Santo, assim como Tu és, nós somos. Nós somos um. Nós somos um. Somos um. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. A unção do Teu Espírito, de acordo com a Tua palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz. Somos um, somos um, somos um. Declare, 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 declare. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Somos um, somos um. A unção de Deus sobre a tua vida. Somos um. Eu quero que você agora levante a sua voz e declare: Senhor Jesus, declaramos neste dia, nos rendemos à Tua palavra, ao Teu poder, e declaramos: nós em Ti somos em nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda, glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, presta atenção. Lembrando do nosso amado pastor Dênio, que gosta de fazer as coisas assim de uma maneira especial. Nós vamos aqui dar 7 aleluias aqui, amém? Por causa disso, quantos estão dispostos a fazer isso? 7 aleluias, amém? Então nós vamos lá. 1